Graças e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 3. Vamos ler os primeiros 6 versículos. A palavra do Senhor nos fala assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabemos também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Amém? Irmãos, esse é um texto muito precioso para nós compreendermos que nós somos filhos de Deus. Principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, nesse mundo, nós precisamos viver com muita clareza. Irmãos, não há como nós conhecermos a palavra do Senhor e ainda viver misturado com esse mundo. Então nós precisamos tomar uma posição diante do Senhor. Nós precisamos compreender que nós somos filhos. O Senhor, em muitos lugares na sua palavra, fala que nós somos filhos. Né? Como diz lá em Romanos, capítulo 8, o Espírito testifica, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe, em muitos lugares essa clareza precisa ser muito firme na nossa vida, para que nós possamos viver uma vida com muita esperança, né? Porque dias difíceis virão. Dias difíceis que está acontecendo no nosso meio hoje, e está tão acelerado que nós nem saímos de uma situação, nós já estamos entrando em outra. As realidades da volta do Senhor está muito eminente, e nós precisamos tomar uma posição diante do Senhor, sondar o nosso coração, para que então as nossas vidas possam ser colocadas diante do Senhor, sabe? Porque somente Ele pode expor o que está lá dentro do nosso coração. E para isso, Senhor, e para isso, irmãos, nós precisamos olhar para esse verso, né? E ver grande amor que Deus tem derramado em nossos corações. Sabe, com grande amor Ele tem nos amado. Nós éramos pecadores, nós éramos perdidos, nós fomos achados pelo Senhor e somos filhos de Deus, né? Mas Ele nos convida há algo precioso aqui nesse verso 3. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como ele é puro. Sabe, se nós temos uma esperança, se nós cremos no Senhor, se nós, como diz aqui o verso 2, que nós seremos semelhantes a Ele. E aí nós olhamos lá em Apocalipse, que beleza, quando João olhou para trás e viu quem estava falando com ele. Quando ele viu quem estava falando com ele, ele caiu como morto aos seus pés. Porque era algo precioso, e nós, na volta dele, nós estaremos face a face com ele. Porque havemos de vê-lo como ele é, e nós seremos semelhantes a ele. Então isso precisa impactar as nossas vidas nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse restante de vida que ainda temos nesse mundo. E que, como a gente está vendo, não vai demorar muito. Então nós precisamos tomar essa posição e nos purificar, né? Tomarmos essa posição de nos purificar, ou sondar o nosso coração para que nós possamos ser purificados, né? Purificado de quê? Purificado para quê? Então é o que nós vamos procurar entender da parte do Senhor hoje. Então ele fala aqui no verso 1 ainda,
né? Quando ele fala que vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por isso, por essa razão, o mundo não nos conhece. É aqui, irmãos, é aqui que nós precisamos tomar a palavra de Deus nessa noite e ver o mundo, como que nós estamos em relação a esse mundo. O mundo conhece a nós? Se o mundo tem muita comunhão conosco, é porque tem algo errado, porque nós não somos mais desse mundo. A nossa pátria não é mais nesse mundo, vivemos nesse mundo, negociamos nesse mundo, trabalhamos nesse mundo, mas ele não é mais o nosso lugar. Nós só temos aqui, nós só vivemos aqui nesse mundo por um único objetivo, é testemunhar de Cristo para aonde nós estivermos. Para nós buscarmos aqueles que o Senhor tem ainda nesse mundo para revelar-se. Assim como o Senhor usou outros para revelar Cristo para nós. Esse é o objetivo que nós estamos aqui ainda. E nesse caminhar de nós testemunhar, Cristo está sendo formado, o caráter de Cristo está sendo formado em nós. Porque de outra feita, irmãos, o Senhor já nos teria levado, porque cremos, porque somos uma nova criatura, né? Então o Senhor permite nós ficarmos aqui ainda para testemunhar, né? Então, irmãos, como nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e olhar para as dificuldades que você tem passado e ver que você está no caminho certo. Porque lá em 2 Timóteo, vai falar que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, irmãos, essa é uma alegria nossa, de nós não pertencermos a esse mundo, mas estarmos escondidos em Cristo Jesus. Para que então a nossa vida seja uma vida de vitória, muitas vezes não aparentemente, mas espiritualmente. Nós estamos cada dia mais perto de Cristo, para a glória dele, né? Então, olhando para esse texto, irmãos, para nós sondar o nosso coração, eu gostaria que nós fosse lá para Isaías. Nós vamos ver aqui nesse contexto que nós vamos estudar, irmãos, algo muito precioso para nossas vidas, para nós podermos ver o grande amor de Deus para conosco, tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e para que nós possamos sondar o nosso coração. Aqui, o que nós devemos levar à morte na nossa vida, né? Aqui em Isaías, capítulo 6, vamos ler a partir do verso 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As abas do limiar se moveram, e a voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada. O pecado e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse-me eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então, irmãos, vamos procurar com a graça do Senhor
olhar para esse texto e tirar e sondar o nosso coração, sabendo, irmãos, que nós somos filhos de Deus, né? Nós, pela misericórdia do Senhor, nós temos visto o Senhor, como aqui o profeta Isaías diz, no ano da morte do rei Uzias, né? Eu vi. Por que só no ano da morte? Por que o Senhor só apareceu para ele quando Uzias partiu? Né? Então, irmãos, são algo para nós começarmos a olhar para a palavra e nós precisamos conhecer um pouco desse rei, conhecer a sua trajetória, conhecer que era um homem temente a Deus. Esse rei Uzias, ele começou a reinar com 16 anos de idade. E ele reinou durante 52 anos. E ele serviu ao Senhor com fidelidade. Ele andou com sinceridade diante do Senhor. Ele organizou, na época dele, o templo, o Israel foi um rei muito abençoado pelo Senhor. Mas, irmãos, no final, o coração dele se ensoberbeceu. O coração do rei acabou se confiando mais em si, confiando mais nas riquezas, confiando mais no seu poder do que no Senhor. Então nós precisamos, irmãos, sondar, para que nós possamos sondar o nosso coração, nós precisamos olhar para a palavra, porque, irmãos, como diz lá em Romanos capítulo 15, verso 4, diz, tudo que foi escrito outrora, foi escrito para o nosso ensino, para a nossa advertência, sabe? Então, tudo que foi escrito na palavra é para o nosso ensino, sabe? Então, nós precisamos olhar para a vida desse rei Uzias, que está lá em 2 Crônicas, não vamos desmarcar aqui, que nós vamos voltar ainda aqui, 2 Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 5, aí falando assim, palavra do Senhor, ele propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio das visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então esse é o rei Uzias. Ele buscando o Senhor, quando ainda Zacarias era o profeta, né? Então o Senhor fez com que Uzias prosperasse, né? E aí no verso 6 diz assim, saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gates e de Jabné e a Asdod e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam a Gerbal e contra os maonitas. Os maonitas deram presente a Uzias, cujo nome se espalhou até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Amém? Então nós podemos ver, se nós continuarmos lendo, irmãos, nós vamos poder ver tudo aquilo que Deus fez com esse rei, a partir do momento em que ele colocou no seu coração buscar ao Senhor. Quando ele buscou o Senhor, então o Senhor fez com que ele prosperasse, com que ele vencesse, com que ele foi um dos reis que juntou muitas riquezas, né? Mas olha o que aconteceu a partir do verso 16 desse mesmo capítulo, que diz assim, mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes
do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhes disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote, filho de Arão, que são consagrados para esse mister. Sai do santuário, porque transgredistes, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa, perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa. E apressaram-se e lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu encargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Amém? Então nós vemos esse relato tão precioso aqui na primeira parte. Nós vimos esse homem buscando o Senhor exaltando ele, mas houve um tempo em que ele ensoberbeceu o seu coração. Ele achou que poderia fazer tudo sozinho, que ele não precisava do sacerdote e nem precisava do Senhor. Então isso aconteceu, irmãos, para quê? Para trazer uma palavra para nós, para que nós possamos sondar o nosso coração todo o tempo, como nós estamos diante do Senhor. Qual a razão que o Senhor quer nos conduzir nessa vida, né? Para que o nosso coração não se ensoberbeça e leve nós à desobediência à palavra do Senhor. Porque a lepra, irmão, na Bíblia, no Velho Testamento, sempre aponta, a lepra é um sinal de pecado da rebeldia contra o Senhor. Todas as vezes, porque nós vamos ver lá em Êxodo também, quando Miriam se revoltou contra Moisés, seu irmão, falando para Moisés que Deus poderia falar através dela também, não só com Moisés. Então, o Senhor chama eles, e a lepra saiu de Miriam do mesmo modo. Por quê? Porque desobedeceu uma autoridade do Senhor. Desobedeceu a autoridade que o Senhor tinha posto. Agora, irmão, nós precisamos sondar o nosso coração. Para quê? Porque a palavra de Deus diz que nós somos filhos. Somos filhos de Deus. E como filhos, nós devemos obediência total a esse Senhor, a esse Deus maravilhoso. E nós só podemos obedecer esse Deus, esse Pai maravilhoso, sabe aonde? Em Cristo Jesus. Só. Fora de Cristo, irmãos, não há nada que nós possamos fazer. Porque lá em João capítulo 15, o Senhor Jesus diz ali que o Pai, que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não somos nada. Então, irmão, nós precisamos ver. E nós fomos colocados em Cristo Jesus. E o nosso viver agora não é mais viver como eu quero, mas como o Senhor quer. Lembra que lá em 2 Coríntios, capítulo 5, né? O amor de Cristo nos constrange. Nós isso. Um morreu por todo, logo todos morreram. E ele vai discorrendo, aí quando ele chega mais para baixo, ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. Nós somos, irmãos, uma nova criação, nós somos filhos, e nós precisamos sondar o nosso coração, para ver se não há, porque lá no texto que nós lemos de 1 João, fala, a si mesmo se purifica
Todo aquele que tem essa esperança de quê, irmão? Esperança de sermos semelhantes a Cristo Jesus. Todos nós seremos igual ao nosso Senhor, né? O tempo da purificação é aqui, o tempo da obediência é aqui, o tempo que nos resta nessa vida é para nós sermos semelhantes a esse Senhor maravilhoso. Então nós precisamos sondar. A palavra de Deus traz aqui que esse rei Uzias, ele começou tão firme na palavra, tão firme em obediência ao Senhor, mas chegou um tempo que ele, olhem nesse mesmo capítulo aqui, olha o verso 15, olha o que ele fez, né? No verso 15 fala assim, fabricou em Jerusalém máquinas de invenções de homens, perito, destinados para as torres e cantos das muralhas para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Ele foi ajudado por quem? Ele foi ajudado pelo Senhor. Ele foi ajudado pelo Senhor, que prometeu a ele que se ele fosse fiel, o Senhor conduziria a vida dele. Mas houve no outro verso, o que aconteceu? Exaltou-se o seu coração. E aí foi para a ruína dele. Então, irmãos, por isso que nós podemos voltar agora lá para Isaías novamente e ver por que a palavra começa nesse verso 6, no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor. Isso espiritualmente precisa falar muito forte ao nosso coração. Nós podemos pegar essa palavra e trazer para a realidade espiritual nossa, né? Nós temos o que tem impedido de nós ver o Senhor? Nós precisamos sondar o nosso coração. O que tem impedido de eu ver o Senhor? Sabe? E quando há esse ver a glória do Senhor, precisa haver algo em nossa vida, né? Quando nós vimos o Senhor, o que acontece conosco? O verso 5 vai responder para nós dizendo assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe? Então, é a realidade de que alguém viu o Senhor. Sabe? Alguém tem comunhão com o Senhor. Então, quando nós temos comunhão, quanto mais perto, né? Quanto mais perto do Senhor nós estamos espiritualmente, mais sujeira nós vimos em nós e mais nós temos que adorar o Senhor, porque mais nós percebemos o quanto Ele é precioso para nós, mais nós percebemos o quanto Ele tem limpo o nosso coração, mais nós percebemos que nós não merecíamos essa graça. Então, irmãos, quanto mais perto do Senhor, quando nós vermos o Senhor, quando o Senhor se revela para nós, né? Então a gente vai poder exclamar: eu não merecia, mas a graça chegou a mim, né? Assim como Isaías, né? Ele vê o Senhor e então ele clama: ai de mim, né? Ai de mim. Irmãos, isso precisa tocar o nosso coração, isso precisa tocar a nossa vida cotidiana, isso precisa impactar as nossas vidas. Porque, irmãos, se nós estivermos vivendo uma vida cristã comum, como o mundo está vivendo, como a igreja, do modo geral, hoje está vivendo, nós estamos perdidos, irmãos. Quando chegar aquele grande dia, nós não vamos poder oferecer nada para o Senhor, porque nós não temos nada. Lembra lá em Mateus capítulo 25, as 10 virgens ali, a parábola das 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes. As nécias eram virgens, eram puras, eram a igreja do Senhor, mas elas não levaram azeite consigo nas suas vasilhas. E o azeite fala do Espírito Santo. A nossa alma é aquela vasilha, né, que
nós depositamos o Espírito Santo para o Espírito Santo ganhar a nossa vida, né? Então, como que nós estamos vivendo o nosso dia a dia? Nós estamos vivendo o nosso dia a dia de qualquer jeito ou olhando para o Senhor? Olhando para aquilo que o Senhor faz em nós. Porque, irmãos, assim como no verso 6, diz aqui: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou nos teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. A tua iniquidade foi tirada. Irmãos, a nossa iniquidade foi tirada na cruz. Todos nós fomos atraídos naquela cruz, todos nós fomos crucificados em Cristo Jesus, todos nós morremos com Cristo e todos nós fomos ressuscitados com Cristo. Essa é uma realidade espiritual que nós não podemos negar. Isso é uma realidade espiritual para nós indiscutível, né? O mundo pode cair e nós não podemos deixar de confessar que Cristo é a nossa vida pela obra que Ele realizou lá naquela cruz. Fora disso, nós estamos perdidos, irmãos. Porque foi ali naquela cruz que nós fomos colocados em Cristo Jesus, né? Foi ali naquela cruz, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como fala lá em Efésios. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos como, mas Ele nos deu vida, né? Então precisamos viver essa realidade, irmãos, né? Para que nós, então, ver a glória de Deus, ter um arrependimento. Porque esse verso 5 é um arrependimento. Quando a gente vê a glória, há um arrependimento, e então nós podemos ver. Porque quando há um arrependimento é porque a obra da cruz penetrou em nós e nós sabemos que temos um caminho, nós temos o sangue de Cristo que nos purifica de todo o nosso pecado, e aí então o próximo passo é nós ouvir a voz do Senhor, né? Como está aqui no verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse-me eu: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então é um processo tão precioso na nossa vida que ela é dinâmica. Glória do Senhor. Todo o tempo nós podemos viver olhando para esse Senhor maravilhoso. Todo o tempo, como a Bíblia diz, orando no Espírito em todo o tempo. E para isso, vigiando. Então a nossa vida é uma vida no altar, uma vida aos pés do Senhor, uma vida ouvindo Ele, uma vida glorificando o nome dEle, e uma vida de obediência ao falar do Senhor, né? Mas muitas vezes, irmãos, nós não temos ouvidos espirituais atentos. Muitas vezes nós estamos tão ocupados com tantas coisas, irmãos, que nós não temos como ouvir o falar do Senhor. Mas nós precisamos parar de lutar e ir aos pés do Senhor. Os irmãos que querem ver um texto lá em Romanos 6, verso 8, diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabe, essa é uma afirmação, essa é a palavra de Deus. Essa é a convicção que nós precisamos ter, irmãos. Nós morremos com Cristo, nós morremos naquela cruz, então nós temos que crer que nós vivemos com Ele e não vivemos mais para nós. Muitos cristãos e muitos de nós estamos vivendo a vida para nós mesmos. Nós estamos vivendo a vida para os nossos próprios deleites. Fomos salvos, sim, mas estamos vivendo para o nosso deleite. Irmão, nós precisamos parar e olhar, porque agora nós vivemos com Ele. Vivemos com Ele, sabe? E aí nós não procuramos saber. Se nós vivemos com Ele, nós não procuramos saber qual é a vontade dEle, o que devemos fazer. Senhor, como é que eu quero, como é que eu devo viver para glorificar o Teu nome, né? Não desmarquem aqui, mas olhem um pouquinho para frente. Efésios capítulo 2, olha que texto precioso para nós. Eu comentei agora há pouco, o verso 1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos
e pecados, né? Então ele nos deu vida, né? Vida, quem nos deu vida? Deus, que é rico, como diz aqui no verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, a vida que nós ganhamos é juntamente com Cristo, e não mais separado de Cristo. Então nós não temos mais, irmãos, o direito de viver a nossa vida olhando para os nossos próprios desejos. Mas nós precisamos buscar os desejos do Senhor, buscar as vontades do Senhor, porque a nossa vida é vivida com Ele, né? E vai mais além, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então essa é a nossa posição. Irmãos, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, espiritualmente, por isso que nós temos que viver a nossa vida. A nossa pátria não é mais aqui, a nossa pátria é nos céus, aonde espiritualmente nós estamos em Cristo. Então, esse tempo que nos resta aqui, irmãos, para vivermos, é uma vida dependente totalmente do Senhor. É uma vida que vai aos pés do Senhor para buscar, Senhor, o que eu devo vestir hoje? É coisa simples que o Senhor quer e tem prazer, né? Senhor, o que o Senhor quer como é que eu glorifico o teu nome hoje, Senhor? São coisas simples que nós precisamos aprender, irmãos, que precisamos, porque a nossa vida não pertence mais a nós, mas ela é vivida no âmbito espiritual, na vontade do Senhor. Né? Então, irmãos, esse texto precisa falar forte ao nosso coração, porque a nossa posição é em Cristo Jesus e não mais separados de Cristo. A não ser que nós vamos apostatar da fé, a não ser que nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito. E aí, irmãos, há uma grande tragédia para as nossas vidas. Né? Então, se a nossa vida é vivida em Cristo Jesus, então ouça bem, irmãos, o que diz lá em Romanos, capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, irmãos. Você está sofrendo? Bendito seja o nome do Senhor. Sabe? Porque a mão do Senhor está sobre você e Ele não perdeu o controle. As dificuldades que você tem passado, as alegrias que você tem passado. Então é na alegria e na tristeza, mas nós temos que glorificar esse Senhor maravilhoso. Porque como eu falei lá em João, né? Aqueles que querem, perdão, irmãos, em 2 Timóteo, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. Não pense você que você optou pelo Senhor. Não, foi Ele que te escolheu. Ele que te escolheu. Agora não pense que a tua vida será fácil. Mas é uma vida vitoriosa. É uma vida vitoriosa. Não vai ser fácil porque nós temos que negar a nós mesmos para buscar o Senhor. Então nós voltamos aqui para Romanos, novamente Romanos 6, o verso 8 que nós lemos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Né? Agora o verso 11 diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha que beleza, irmãos. Nós devemos nos considerar mortos para o pecado, para aquilo que desagrada o Senhor, e vivermos, porque nós estamos vivos para Deus. Agora vivos aonde? Em Cristo Jesus. Então, irmãos, não queira viver para Deus fora de Cristo, que vai ser uma tragédia. Você só tem condições de viver para Deus em Cristo. Fora de Cristo, não há vitória. Só nele. Sabe? Então, tudo aquilo que nós vamos vencer porque nós estamos em Cristo. O pecado que virá sobre nos tentar, nós só vencemos ele pela obra da cruz, pela obra, porque nós estamos em Cristo. As tentações que virão para nós vencemos se nós estamos em Cristo. Fora dele,
é uma tragédia para as nossas vidas, sabe? Então, irmãos, como isso é algo que precisa ser real para nós, né? Então, nós lemos o 11. Nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus. Agora olha o verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim da graça. Que precioso isso, irmãos. Como que nós devemos fazer isso, irmãos? Oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, né? Oferecermos os nossos membros ao Senhor e não ao pecado. Sabe, isso requer, sabe, irmão, negar os nossos desejos. Saber que a nossa iniquidade, ela foi tirada lá na cruz. Sabe? A nossa iniquidade foi tirada lá na cruz. O Senhor levou a nossa iniquidade, jogou o nosso pecado no mar de esquecimento e nos deu o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Mas nós não temos mais o direito de viver na prática do pecado. Mesmo nessa carne nós vamos pecar, mas não mais na prática, naquilo que nós estávamos escravizados pelo pecado. Hoje não, irmãos, porque a obra da cruz nos tirou. A nossa iniquidade foi tirada lá na cruz, né? Então hoje nós podemos oferecer os nossos membros a Deus, né? Por isso que eu falei, quantos de nós têm levantado de manhã muitas vezes e diz, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Como que o Senhor quer que eu ande hoje? Como que o Senhor quer que eu viva essa vida hoje? Porque nossa vida precisa ser vivida dia a dia, né? Senhor, o sustento que eu preciso para hoje. Mas nós já queremos, nós já pensamos logo, estamos com... Quando nós tínhamos 20 anos, nós já pensávamos eu tenho que me organizar para me aposentar. Para quando eu me aposentar? Irmãos, a Bíblia diz que nós precisamos, o pão de hoje, cada dia o Senhor nos dá, como Ele fez com o maná lá no deserto, né? Todos os dias estava lá o maná pronto para alimentar aquelas multidões que o Senhor conduziu, né? Então, irmãos, oferecer o nosso corpo, como nós oferecíamos como instrumento de iniquidade, mas agora nós devemos oferecer o nosso corpo a Deus, como ressurreto dentre os mortos, né? Então, isso fala muito aos nossos corações, para que nós não venhamos, irmãos, a viver do jeito que nós queremos, mas da forma com que o Senhor quer que nós vivamos para Ele, né? Mas vamos mais um pouquinho. Efésios capítulo 5, verso 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Né? Como é que nós imitamos a Deus? Somente se nós estiver em Cristo Jesus. Só. E para nós estarmos em Cristo Jesus, andando em Cristo Jesus, nós precisamos levar muitas coisas do nosso coração à morte. Muitas coisas. Não é poucas coisas não, irmãos. Nós precisamos entregar muitas coisas para o Senhor, para que essas coisas sejam levadas à morte na nossa vida. Para que então Cristo seja tudo em nós, né? Então aí nós podemos ser imitadores de Deus, né? E o verso 2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Então, irmãos, como que é imitar a Deus? Andar em amor. Né? Nós vimos lá o primeiro texto que nós lemos: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então nós devemos viver nesse amor, não no amor nosso, mas no amor que Deus derramou, porque lá em Romanos, capítulo 5, vai dizer que Deus
derramou do seu amor nos nossos corações. Ele derramou. Ele não nos deu um amor de conta-gotas, não, irmão. Ele derramou o seu amor nos nossos corações. E é assim que nós devemos andar em amor. Como Cristo, né? Como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então Ele nos amou, Ele se entregou, e nós? O que nós temos feito para esse Senhor maravilhoso que se entregou por nós, irmãos? Então, irmãos, como nós precisamos que o Espírito Santo sonde o nosso coração e Ele realmente coloque debaixo da sua graça as nossas vidas para que nós possamos perceber que amor é esse. Porque esse amor tem que nos conquistar, irmãos. Esse amor tem que nos levar a um profundo arrependimento. Esse amor tem que nos levar a ter uma confiança eterna que esse Cristo Jesus veio trazer para as nossas vidas. Esse amor tem que conquistar o nosso coração. Por isso, irmão, nós não podemos mais negligenciar esses dias em que nós vivemos por coisas que está difícil. Sabe, eu tenho ouvido muitos irmãos e irmãs dizendo, mas está muito difícil. Realmente está, irmãos. Está muito difícil, mas olha onde que o Senhor nos colocou. Ele nos colocou em Cristo Jesus. Então não pense que Cristo foi fácil para Cristo. Ele deixou seu trono de glória. Ele vestiu uma vestimenta humana para que nós pudéssemos, pela sua graça, poder seguir Ele, nos conquistando, nos amando e nos levando para aquela cruz, sabe? Não temos outro caminho, irmão. Por mais que esteja doendo o teu coração, por mais que esteja difícil a situação para você andar, mas você tem um caminho pelo qual você pode seguir. E esse caminho é esse último texto para nós vermos hoje e encerrarmos. Hebreus capítulo 4, verso 14, ele nos fala assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Amém? Então nós temos Jesus, que é o Filho de Deus, que Ele é o nosso sumo sacerdote. E Ele é aquele que pode nos ajudar. Agora nós devemos estar diante desse Senhor, conservando firme a confissão de que a promessa que Ele fez para nós, se nós cremos que morremos com Ele, nós também viveremos com Ele. Se nós formos ressuscitados com Ele, nós viveremos com Ele. Daí agora o verso 15 fala assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, irmãos, nós estamos diante de um Deus que conhece. Nós estamos diante de um Salvador que conhece a nossa fraqueza. Nós estamos diante de um Senhor que andou nesse mundo, sofreu nesse mundo, e Ele conhece. Ele foi tentado pelo próprio diabo em pessoa, e Ele venceu. Sabe para que Ele venceu? Para te dar a vitória. Então, por isso nós devemos confirmar, com muita confiança diante do Senhor, né? Ele diz assim no verso 16, acheguemo-nos, sabe? Como que dizendo assim, ó, vocês podem vir. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. É aqui, irmãos, que nós temos que nos socorrer. É aqui, diante desse Senhor maravilhoso, que nós podemos derramar o nosso coração, chorar diante dele. Derrame as suas lágrimas diante desse Senhor, no teu quarto fechado, no teu devocional. Você tem todo o suporte desse Senhor que nunca vai apontar o dedo para você e para mim. Mas Ele vai olhar para o nosso coração. E se o nosso coração estiver sincero, irmão, Ele vai estender a sua mão e vai nos acariciar e vai nos conduzir segundo a vontade dele. Então, irmãos, nós não temos o direito de viver a nossa vida nesse mundo do jeito que nós queremos, porque Deus enviou o seu Filho
veio com uma vestimenta humana, sofreu as afrontas e venceu para nos dar a vitória. Então esse é é a preciosidade da palavra do Senhor para cada um de nós. Por isso, irmão, não temos que perder mais tempo nessa vida. Nós temos pouco tempo. Como diz o Senhor, está para voltar. E quando Ele chegar, o que nós temos para oferecer a Ele? Né? Precisamos sim, irmãos, de ver o Senhor. Nós precisamos ver. Mas sabe como que você vê o Senhor, irmãos? Clamando pelo Espírito Santo que visite o nosso coração. Sabe? Ele está na hora dele visitar cada um de nós e tocar com a sua graça, com a sua misericórdia, para que as nossas vidas sejam vidas transformadas para a glória dele, né? Para nós servirmos a ele, para nós não olharmos mais para esse mundo como nós, quando eu falo aqui cristão, nós falamos do modo geral dos cristãos de hoje, irmãos. No modo geral, os cristãos para esse mundo é uma vergonha. Sabe, do modo geral é. Então nós precisamos que o Espírito Santo revele a nós. E o que o Espírito Santo está fazendo nesses dias, irmãos, é separando um povo exclusivamente do seu próprio povo. Sabe, separando um povo que vai honrar o nome dele. Um pequeno remanescente, mas que vá honrar o nome do Senhor. E é isso que ele precisa, irmãos, coração voltado para ele. Só assim ele vai poder exercer toda a sua graça e misericórdia que ele tem para cada um de nós. Então, irmãos, é tempo de sondar o nosso coração. É tempo de ir aos pés do Senhor. É tempo de clamar pela graça e misericórdia do Senhor. Amém?